Olá, eu sou a Ana Oliveira, bem-vindos ao meu canal Conexão e Expansão da Consciência e hoje seguimos com mais um vídeo sobre a série O Kybalion, onde estamos estudando as 7 leis herméticas, os 7 princípios herméticos, as 7 leis que regem o nosso universo através dos ensinamentos do grande Hermes Trismegistus, através do livro O Kybalion. Então convido a todos vocês a acompanharem comigo o terceiro vídeo sobre a série O Kybalion. Então hoje nós vamos falar sobre o princípio da correspondência, que é a segunda lei que rege o nosso universo. Mas para que você possa compreender o assunto que vamos falar hoje neste vídeo, a segunda lei que rege o universo, é muito importante você assistir os 2 primeiros vídeos da série O Kybalion, que eu vou deixar o link aqui para vocês, que é o princípio do mentalismo. Então, o princípio do mentalismo eu expliquei em 2 partes, em 2 vídeos. Então, para que você possa compreender a lei da correspondência, é fundamental compreender primeiro o princípio do mentalismo. Então, é muito importante estudar os 2 primeiros vídeos sobre a série, que é do princípio do mentalismo, que eu vou deixar aqui o link. Então, para que você possa compreender o conteúdo de hoje, é muito importante estudar a lei do mentalismo e compreendê-la, para que você possa seguir conosco nesse estudo e compreender agora o princípio da correspondência, onde a primeira parte também eu vou explicar hoje para vocês. Eu estou dividindo os vídeos em 2 partes, cada lei, porque o conteúdo ele é muito extenso. Então, embora o conteúdo ele é extenso, então não tem outra maneira, eu precisei mesmo fazer os vídeos em 2 partes. Ocorreu com a lei do mentalismo e a mesma coisa com o princípio da correspondência que vamos estudar hoje. Então, por ser um conteúdo extenso, o vídeo será o conhecimento, o conteúdo sobre a segunda lei que rege o universo, a lei da correspondência, o princípio da correspondência, eu também estou gravando em 2 partes, em 2 vídeos. Este domingo, 10 da manhã, está aqui a primeira parte para vocês, e na próxima semana, a segunda parte da lei da correspondência. Então, gente, como eu falo em todos os vídeos, primeiro, sobre a série O Kybalion, é importante ler o livro, é importante ter a mente aberta, então tire as travas da sua mente, tire os julgamentos da sua mente. Abra a sua mente para que você absorva este conhecimento tão maravilhoso sobre o Kybalion. Isso é muito importante. E ler o livro também, porque isso vai ajudar muito você a compreender sobre o que estamos falando aqui. Então é o que eu peço para vocês, mente aberta para compreender este conteúdo. Hoje, rapidamente, eu vou dar uma passada sobre o princípio do mentalismo, mas peço, por favor, para assistir os 2 vídeos anteriores, para que você possa compreender este vídeo da série O Kybalion, o princípio da correspondência. Peço também para dar like, para compartilhar o vídeo, pode fazer perguntas, eu fico à disposição para respondê-las. Vou respondê-las com todo o amor do meu coração, com todo carinho. Esse trabalho que eu estou fazendo, de divulgar este conteúdo, de gravar esses vídeos, eu estou fazendo com muito amor, porque é um livro que eu amo muito. E essas leis, elas explicam muita coisa sobre a nossa existência, sobre a existência do nosso planeta, sobre o universo ao qual vivemos. Então vai ficar muito mais fácil, porque no final, depois que a gente aprender sobre todas as leis, eu vou explicar como que nós podemos usar as leis a nosso favor. Então, fica aí, senta, preste atenção no conteúdo, abra a mente para absorver esse conhecimento tão maravilhoso e que ele possa ajudar na sua jornada de expansão da consciência, na sua jornada de lembrar quem você é e por que você está aqui nesse planeta. Tudo bem? Então vamos seguir. A primeira lei que nós estudamos foi o princípio do mentalismo, e ela tem um axioma que fala o seguinte: o universo é mente. Axioma, primeiro, é uma proposição tão evidente que não precisa ser demonstrado, como está no dicionário Priberan, que foi a fonte onde eu pesquisei a palavra axioma. Então, é proposição tão evidente que não precisa ser demonstrada.
Então, o axioma é o seguinte: o universo é mental contido na mente do todo. Então, nós somos a criação de uma fonte, de uma consciência muito potente, que os hermetistas chamam o todo. Alguns chamam a fonte, outros chamam de Deus, não importa o termo técnico. O importante é você saber que você é uma consciência que foi criada por uma consciência, uma fonte muito poderosa que criou tudo que existe e contém tudo que existe. Então nós existimos na mente do todo e o todo existe em nós. Então, portanto, do mesmo jeito que o todo cria, nós também temos o poder de criar. O que nós criamos? A nossa realidade. Nós criamos as nossas experiências. Quando descobrimos que somos uma potência, que somos uma consciência, uma potência energética, isto quer dizer que nós podemos criar as nossas experiências, nós podemos criar as coisas que acontecem à nossa volta. E que sim, tudo que experienciamos é responsabilidade nossa, porque nós criamos ou no nível consciente ou inconsciente. Então, inconsciente quando a gente não tem noção do que estamos criando. E como criamos? Com base nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Como que o todo criou tudo que existe? Ele colocou o seu foco. Aí o Carvalho ele fala que é como se o todo ficasse num momento de meditação, num momento de concentração, onde ele criou tudo que existe. E isso foi como se fosse um piscar de olhos. Então, do mesmo jeito que o todo cria, nós criamos. Só que o todo cria numa potência muito mais elevada. Imagina, é uma energia inimaginável para a gente, que estamos aqui no plano físico, onde a energia ela é condensada, onde é matéria, onde são partículas e onde, como que eu posso dizer? Nós criamos, mas em níveis diferentes do todo, porque o todo criou tudo que existe. E tudo que existe, existe no todo. Então, nós criamos como todo, só que no nível vibracional muito menor, muito inimaginável, muito incomparável ao nível que o todo cria. Mas nós temos o poder de criar a nossa realidade, porque o universo é mente. Então, antes de tudo existir, tudo é criado na mente, tanto na mente do todo, como na nossa mente. O todo que criou tudo que existe, deu livre-arbítrio às suas criações para que elas pudessem criar também, para que elas pudessem viver, experienciar as próprias criações. E é aí que mora o nosso livre-arbítrio, e é aí que nós temos o poder de criar as nossas experiências, de criar as coisas que vamos experienciar no decorrer da nossa existência. Não, nós não somos seres mortais, nós somos seres imortais, uma fonte poderosa de energia, nós somos consciência, nós somos potência. Então, o que está aqui é uma porcentagem nossa para viver as experiências que estamos criando. Então, esse é o livre-arbítrio. A fonte, com seu amor incondicional, deu às suas criações o poder de criar e o poder de experienciar as suas próprias criações. Então, é aí que mora o nosso livre-arbítrio, é aí que mora o nosso poder, é aí que mora a nossa força. Nós nos transformamos o tempo todo. Nós passamos por processos de evolução, onde vamos ampliando a nossa consciência, onde vamos nos conectamos com o que nós somos em essência e vamos criando coisas maravilhosas à nossa volta. Nós passamos, quando todo ele cria o seu ser simples e ignorante. Quando eu falo ignorante, numa simplicidade, num grau de vibração muito baixo, muito denso, para que essas criações vão evoluindo e vão experienciando as suas criações e vão expandindo a sua consciência até retornar para a fonte de novo, porque tudo existe na fonte, tudo existe no todo. Só que o todo, quando ele coloca o foco, as criações elas são criadas no nível elas são criadas de forma densa, de forma muito simples, para que elas possam ir evoluindo, ir experienciando, ir ampliando sua consciência, até voltar ao todo. Então, as criações, no caso nós, não só nós, todos os seres que existem, eles podem criar N probabilidades para poder experienciar. Então, a gente pode viver em muitos planetas, muitas experiências, até a gente retornar para o todo novamente. O todo, quando ele cria, é como se fosse num piscar de olhos. Ele coloca o foco, a criação acontece e essa criação tem o poder para evoluir, para experienciar tudo que existe em éons e éons de tempo, milhões e milhões de anos.
O tempo, ele é linear aqui no nosso planeta, para que a gente possa viver as nossas experiências. Mas quando o todo cria, isso é um piscar de olhos. E para a criação, isso é milhões e milhões de anos, até ela experienciar todas as probabilidades, até ela experienciar todo o seu potencial, até ela expandir sua mente, até ela ir lembrando que ela é uma consciência, uma potência, e criando tudo que existe à sua volta, de forma mais consciente e mais responsável, que é é o momento que estamos passando agora no planeta. Então, o livro Caibalion, por exemplo, quando ele foi escrito, eram poucas pessoas que tinham acesso a esse tipo de conteúdo. Era um conteúdo que era passado de pessoa para pessoa, por exemplo, do Hermes, o grande Hermes Trismegistus, ele foi lá, passou para um grupo de pessoas, que passou para outro grupo, mas eram pessoas que estavam preparadas para adquirir esse tipo de conhecimento e aplicá-lo no mundo. Então, nós vivemos num momento muito importante da humanidade, onde todo o conhecimento está à nossa disposição. Então, é muito importante a gente ter esse desejo de descobrir quem nós somos e poder usar o nosso próprio poder. Entende? Então, a humanidade ela não está mais naquela fase de acreditar que são seres sofredores, que são seres que estão à mercê do caos. Não. Todo o caos que existe no mundo, nós criamos. Então, tudo que existe de coisas muito boas no mundo foram criações nossas, assim como tudo que existe que nós classificamos como coisas que são ruins, também são criações nossas. Porque são muitas mentes, muitas consciências criando ao mesmo tempo, experienciando ao mesmo tempo as suas criações. Então, cada um vai experienciar conforme está criando. Então, se você acredita que você é um ser limitado, que você está à mercê, eu falo muito isso, à mercê do governo, à mercê de coisas externas, você vai experienciar coisas que não são agradáveis para você. Agora, a partir do momento que você toma o controle da sua vida, que você aceita que você é uma consciência, uma potência, e que você está criando tudo à sua volta, você começa a colocar a sua mente para criar coisas melhores. Aí você vai me perguntar, mas como que eu faço isso? Foco, senta num lugar, acalma sua mente, busca a paz interior, busca se conectar com o que você é em essência. O todo, ele habita em você como você habita no todo. Tem na apresentação, acho que da semana passada, que eu falei o seguinte, deixa eu até achar aqui. Pronto. Que enquanto tudo está no todo, também é verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. Então, primeira coisa, aceite que você é uma potência energética. O todo está em você, você está no todo, portanto você é um ser divino, você é uma consciência, uma potência, você é um ser de luz. Então você tem o poder de criar coisas maravilhosas para a sua vida. Você não precisa ficar vivendo no sofrimento e sendo vítima do acaso. Primeiro porque o acaso não existe. É uma das leis que nós vamos estudar e que nós vamos ver aqui. Por que não existe acaso no mundo? Que tudo acontece por uma razão, e a razão é a forma como estamos criando as nossas experiências. Nós temos o livre-arbítrio, podemos criar coisas maravilhosas e às vezes colocamos foco em coisas que vão nos causar dor, que vão nos causar sofrimento desnecessariamente, sendo que podemos criar um mundo maravilhoso, cheio de coisas lindas, maravilhosas. Aí aqui tem uma palavra que eu usei muito na semana passada, que é imanente. Que o todo está imanente em tudo que existe. Então, o que é esse imanente? Imanente, que de acordo com o dicionário online de língua portuguesa, significa o seguinte, que existe sempre num dado objeto e é inseparável dele, que faz parte de maneira inseparável da essência de um ser inerente, de longa duração, que permanece, que dura, perdurável. Nós somos imortais, porque nós existimos no todo. E nós somos o foco do todo em nós somos a criação, a consciência que se transforma, que evolui, que é potência, que vivemos muitas probabilidades, muitas realidades, muitas experiências até retornar ao todo. Então, o todo vive em nós, é inseparável de nós.
Então, pode chamar de Deus também, o termo que você quiser usar. Os hermetistas usam muito a palavra todo, porque contém tudo que existe. Então, abra sua mente nesse sentido, enxergue você pelo que você é, que é uma consciência, é uma potência, que assim como o todo tem o poder de criar. Você tem o poder de criar suas experiências e muito mais. Conforme você vai expandindo, mais poder, mais força, mais você vai acessando. Quanto mais você estiver conectado com a sua essência, mais coisas você vai compreender sobre você. Mais você vai acessar o seu próprio poder. E aí você vai ver que você não é um ser físico, somente um ser físico que está aqui para viver suas experiências do dia a dia. Não, você é muito mais que isso. E sim, você pode criar sua realidade através das suas emoções, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. O todo, assim como o todo cria num estado de foco, nós também. Então, quando você quer criar uma experiência agradável para você, você senta num lugar agradável, você imagina aquela situação acontecendo, aquela experiência, imagina você se sentindo feliz vivendo aquilo que você quer, imagina o quão agradável é isso para você. Então coloque foco para expandir as coisas que você quer que expanda e não nas coisas que você não quer, entende? O todo nos deu esse poder porque ele está em nós, ele é inseparável de nós. Nós somos seres divinos, imortais. Na maioria dos meus vídeos, até mesmo antes da série O Carvalho, eu falava sempre, nós somos seres dignos, íntegros e perfeitos, porque tudo que o todo cria é perfeito, entende? Entende o tamanho do nosso poder? Então é isso que fala a lei do mentalismo. Mais detalhadamente, para vocês compreenderem, é necessário assistir aos dois vídeos anteriores, onde eu explico detalhadamente, de forma muito clara, como que é a lei do mentalismo e como que ela funciona. E agora nós vamos para o princípio da correspondência. Deixa eu só abrir aqui, só um momentinho. Bom, gente, o princípio da correspondência, que ele está alinhado, ele está ligado à lei do mentalismo, isto é, as 7 leis que regem o universo, elas estão interligadas entre elas, sendo a do mentalismo a maior entre todas elas. Porque o universo é mente, nós existimos na mente do todo, o todo é inseparável de nós somos inseparáveis do todo, somos seres divinos, criamos como todo, só que em graus vibracionais muito menores do que o todo, que é a fonte que cria de forma inimaginável tudo que existe. Mas nós estamos aqui justamente para aprender a criar de forma consciente e experienciar as nossas criações. E a lei da correspondência, ela meio que valida a lei do mentalismo, que ela diz o seguinte: assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Então, do mesmo jeito que o todo cria, nós também criamos. Entende? Porque o todo existe em nós e nós existimos no todo. Então, aqui eu vou ler um trecho do livro Kybalion que fala um pouco sobre a lei da correspondência, que é a lei, que é o princípio hermético que estamos estudando agora. Segundo o grande princípio hermético, implica a verdade de que há uma harmonia, uma afinidade e correspondência entre os diferentes planos de manifestação, vida e existência. Esta afirmação é uma verdade porque tudo que o universo contém, as mesmas leis, os mesmos princípios, as mesmas características se aplicam a cada unidade ou combinação de unidades de atividade conforme uma manifestação de seus fenômenos em seu próprio plano. Então, o que isso quer dizer? Que do mesmo jeito, como eu falei, do mesmo jeito que o todo cria, nós também criamos. O princípio da correspondência, nós somos correspondentes ao todo em grau de vibração menor que o do todo, é justamente isso. Que tipo... Ai, peraí que eu me perdi aqui. Que tipo, a lei do mentalismo, ela é uma verdade por isso. Porque, por exemplo, para existir
sei lá, este copo de água que eu estou tomando, alguém imaginou esse copo de água. Alguém planejou, alguém criou para que ele estivesse na minha mão e ele existisse. Do mesmo jeito eu, para criar esta apresentação, para, enfim, passar esse conteúdo para vocês e para que eu mesma possa aprender também, porque cada vez que eu ensino eu também aprendo, eu também absorvo esses conhecimentos. Eu tive que parar, eu tive que imaginar a apresentação, eu tive que ir lá, que escrever, eu tive que criar. Mas primeiro eu criei na minha mente, para depois se tornar físico, entende? E aí, tem aqui, aí vem mais um trecho do Carvalho que fala o seguinte: para fins de conveniência, de pensamento e estudo, a filosofia hermética considera que o universo pode ser dividido em 3 grandes classes de fenômenos, conhecidos como os 3 grandes planos do saber. E os 3 grandes planos são o plano físico, o plano mental e o plano espiritual. Nós existimos simultaneamente nos 3 planos. Entende? Físico, mental e espiritual. Sendo que a nossa mente, ela é como se fosse um portal onde liga o plano espiritual e o físico. E aqui a gente vai ver também, peraí, só um momento. Aproveitar para tomar uma água enquanto isso. Bom, aí mais alguns trechos do livro Carvalho que falam o seguinte: essas divisões são mais ou menos artificiais e arbitrárias, pois a verdade é que todas elas não são senão graus ascendentes da grande escala da vida, cujo ponto mais baixo é a matéria indiferenciada e o ponto mais elevado, o do espírito. Então, foi como eu falei, nós criamos como todo, só que nós estamos num grau de vibração muito menor que o todo. Inimaginável o grau que o todo cria pra gente. Então, nós estamos num grau de vibração muito menor. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos nesse grau de vibração muito menor, o todo ele está em nós, é inseparável. Então, por isso que assim em cima como embaixo, do mesmo jeito que o todo cria, nós criamos. A diferença é que estamos distantes, em termos de vibração, estamos distante dele, mas ao mesmo tempo ele está em nós. Entende? Aí ele continua. Os 3 grandes planos se interpenetram, tornando impossível fazer uma distinção clara e segura entre os fenômenos superiores do plano físico e os fenômenos do plano mental, ou entre os fenômenos do plano superior, dos planos superiores da mente e dos inferiores do plano físico. Enfim, os 3 grandes planos podem ser considerados como 3 grandes grupos de graus de manifestação da vida. Então, quando nós falamos que o universo ele está dividido em 3 grandes planos, físico, mental e espiritual, é mais uma forma que o Carvalho achou para a gente poder compreender como que a nossa mente liga os 2 grandes planos, o espiritual e o físico, e como que nós existimos simultaneamente nesses 3 planos. Então, essa divisão que existe do físico, mental e espiritual, ela é apenas uma linha artificial, porque nós existimos simultaneamente nos 3 grandes planos. E nos manifestamos nos 3 grandes planos. Bom, aí vem uma pergunta. Um plano é um lugar que tem dimensões ou simplesmente uma condição ou estado? Aí, do mesmo jeito que tem essa pergunta no Carvalho, tem a resposta. Não é um lugar, nenhuma dimensão ordinária do espaço. Ainda assim, porém, é mais que um estado ou uma condição. Pode ser considerado como um estado ou condição, e apesar disso, um estado ou condição é um grau de dimensão em escala sujeito a mensurações. Uma dimensão, como sabemos, é uma linha reta, é algo que se pode mensurar. Mensurar quer dizer que se pode medir.
Então, quando nós falamos dimensões, nós queremos dizer algo que tem a medida de comprimento, largura, altura. Aí, essa é a explicação do dicionário Priberan para como se nós víssemos as dimensões, como que podemos medir as dimensões. E aí tem uma outra explicação que é álgebra, que é o seguinte, grau de uma potência ou de uma equação. Então, quando a gente fala grau, a gente está falando de vibração. Então, o que define um plano do outro é a vibração, é a nossa energia, entende? Então, quanto mais consciência você tiver de si mesmo, maior será o seu poder de manipular, de criar sua realidade. Maior será o seu poder. Então, o Caibalion, ele é um livro que ele é um livro de filosofia e de alquimia ao mesmo tempo. E a alquimia não só de transformar elementos, transformar o chumbo em ouro. Não, é uma porta para você abrir sua mente, para você compreender o tamanho do seu poder. O poder que você tem de criar, de co-criar junto com o todo. Porque nós co-criamos junto com o todo está em nós, é inseparável. Ele nos criou, nós somos uma consciência muito poderosa. Então, essa semente, essa essência do todo que está em nós, nos permite criar também, co-criar com ele. E é isso, co-criar nossa realidade, co-criar nossas experiências, expandir a nossa mente, nos elevar, evoluir. Então, não tem uma linha, não é que exista, embora o plano físico é um lugar, ao mesmo tempo, ele é energia, e ele é criação da nossa mente, entende? Então, nós existimos nos 3 planos ao mesmo tempo, físico, espiritual e mental. Aí aqui ele continua, uma dimensão, como sabemos, é uma linha reta, algo que se pode reportar a uma mensuração. As dimensões ordinárias do espaço são comprimento, largura, altura, espessura ou circunferência, mas há uma outra dimensão de coisas criadas ou de medida em linha reta, conhecida tanto pelos ocultistas como pelos cientistas, embora estes ainda não a tenham designado pela palavra dimensão, e essa nova dimensão que a propósito é a tão especulada 4ª dimensão, é a norma usada para determinar os diferentes graus ou planos. E aqui ele está falando como se houvesse uma 4ª dimensão que fosse a vibração, que é o nosso estado vibracional que permite criar tudo. E o que tem no o nosso estado vibracional, ele... Deixa eu pegar aqui para ficar mais claro. O nosso estado vibracional é o ato ou efeito de vibrar, de estremecer, de alterar o equilíbrio de algo. O movimento de vai e vem, oscilação de uma partícula, que se divide em dois tipos, o natural e o artificial. Um terremoto causa uma vibração natural, movimento de que trepida, estremece, vibra, balança, oscilação, a agitação de algo que palpita, pulsa, rápida e vibrantemente, pulsação. Música, ato de se manter em um estado vibratório. Então, como que nós vibramos? Através da nossa energia. Então, quando a gente coloca a nossa energia, o nosso foco em algo, nós estamos vibrando. Então, nós vibramos o tempo todo. Nós podemos vibrar tanto de forma muito positiva, como de formas muito negativas. E como que mensuramos o nosso estado de vibração? Através das nossas emoções. Então, quando passamos a observar nossas emoções, nós percebemos lá, eu tô com raiva de alguma coisa, eu tô com ódio de alguma coisa, eu estou me sentindo inferior, eu estou triste, eu estou deprimido. Vou usar até um termo que um amigo meu usou, que eu achei interessantíssimo, estou azedo com a vida hoje. São graus de vibração muito denso. Então, do mesmo jeito que nós criamos com graus de vibração muito alto, nós criamos com graus de vibração... Do mesmo jeito que nós criamos com graus de vibração muito positivo, amor, alegria, entusiasmo, estado de paz, também criamos quando estamos nesse estado de raiva, de angústia, de desespero, de tristeza. Então, precisa observar o que está sentindo. Porque você pode criar, não importa onde você está vibrando ali, você está criando. Só que quais são as experiências que você vai criar e você vai experienciar quando você está vibrando de forma negativa? Está ali com esses sentimentos de raiva, de tristeza, de angústia,
as suas experiências elas serão mais densas, elas serão experiências que serão desagradáveis para você, entende? Então, quando você cria, que você está lá naquele entusiasmo, você está imaginando coisas maravilhosas, você está criando experiências agradáveis para você, sabe? Experiências felizes. Eu costumo falar muito de viagem, eu adoro viajar. Se eu pudesse, eu passaria a minha vida viajando. Enfim, se eu pudesse, não, vou até mudar essa palavra. Eu posso, gosto de viajar, viajo, vira e mexe eu e meu marido, a gente organiza umas viagens por aí, enfim. O que eu quero dizer é isso. Então, nós vibramos, nós somos seres vibracionais, nós somos consciência e somos energia. Então, essas emoções, combinada com os nossos pensamentos, que vai permitir a gente criar a nossa realidade, as nossas experiências, e que vai determinar em qual dimensão que nós estamos. Porque durante o dia nós podemos transitar por muitas dimensões, por muitas realidades, tudo de acordo com o que estamos criando, com aquilo que nós estamos entrando em ressonância, em alinhamento energético, entende? Então vibrar é isso, é energia, é movimento, é estremecer, é isso. Então, quando estamos colocando foco em algo, nós estamos vibrando. Então, não importa se você está vibrando muito positivamente ou negativamente, mas que você está vibrando o tempo todo, você está. E é essa vibração que cria a sua realidade. Então, essa combinação dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, que cria essa realidade. Então, esse processo de vibrar. E é exatamente isso que ele está querendo dizer aqui. Quando ele fala das diversas dimensões, quando o Kybalion fala das dimensões, que ele fala que a quarta dimensão ela é nada mais nada menos do que o nosso estado de vibração. E isso, a quarta dimensão explicada desta maneira, é estritamente pelo livro O Kybalion. Aí aqui... Então aqui ele continua, né, respondendo aquela pergunta sobre o plano, o que é um plano, né, se é um lugar, se é uma condição, se é um estado. Então o plano nada mais é do que um estado, que é o seu estado vibracional, sabe? Isso é um plano. E aí ele continua, mais um trecho do livro Kybalion. Esta quarta dimensão pode ser chamada de a dimensão da vibração. Desculpe. Este fato é bem conhecido pela ciência moderna, bem como pelos hermetistas, que incorporam em seu terceiro princípio hermético a verdade, segundo a qual tudo se move, tudo vibra, nada está em repouso. Desde as manifestações mais elevadas até as mais baixas, tudo e todas as coisas vibram. Não apenas vibram em diferentes coeficientes de movimento, mas também em direções diferentes e de maneiras distintas. Os graus de frequência das vibrações constituem os graus de medição na escala de vibrações, em outras palavras, os graus da quarta dimensão. E esses graus formam aquilo que os ocultistas chamam de planos. Então é a nossa vibração, é o que estamos vibrando, o que estamos sentindo, o que estamos pensando, que causa a nossa vibração e nos permite transitar por vários planos da realidade. E a gente faz isso diariamente. Então a gente transita por planos mais densos, por planos mais sutis, só que tudo isso sem perceber e de acordo com o nosso grau de vibração, com o que estamos sentindo e com o que estamos pensando. E como que sabemos quando estamos transitando por planos mais sutis, quando estamos felizes, quando estamos em paz, quando estamos em harmonia com tudo que existe? Então, as coisas externas, elas passam a ter outro significado para a gente, porque a gente entende que é a manifestação de muitas consciências criando ao mesmo tempo. E que para que a gente fique bem, a gente precisa se conectar conosco, com a nossa essência. Entender que Deus, que a consciência divina, que o todo habita em nós. E quando lembramos disso, quando acessamos essa verdade sobre nós, a gente passa a vibrar em frequências mais elevadas. Começa a vibrar no amor, na paz, na alegria e a criar experiências mais agradáveis, mais que estejam mais em ressonância com o seu estado vibracional, com o seu estado de evolução. Então você tem esse poder. E quando transitamos por uma vibração mais densa, quando percebemos que
estamos tristes, estamos insatisfeitos com alguma coisa, estamos com raiva. Isso quer dizer que você tá vibracionalmente numa dimensão mais densa da realidade e experimentando essa densidade toda. Eu costumo falar muito aqui, se conecte com a sua luz, com a sua essência. Aceita que você é um ser de luz, que você é o amor absoluto, que você é uma consciência. Aceita que você cria a sua realidade. Se conecte com coisas boas para você, que te faz feliz, e não com coisas que vão baixar a sua energia. Eu falo muito de conteúdos como se conectar com conteúdos de violência, conteúdos que vão baixar a sua vibração, que vão deixar você numa vibração mais densa ali, e que vai trazer esse mal-estar e experiências desagradáveis para você. Então, como que nós vamos mudar o planeta que nós vivemos? Quando passarmos a vibrar no amor, na paz, na alegria, quando nos responsabilizarmos pelas nossas próprias criações. O que é se responsabilizar? Não é ficar se culpando, não é ficar achando que a fonte vai vir aqui punir você, porque isso não acontece, isso não é real. Mas é você se responsabilizar no sentido de que você tem responsabilidade pelas suas criações e você pode criar experiências muito agradáveis. A partir do momento que você acessar a potência que você passar a vibrar no amor, na paz, na alegria, que você passar a ver o mundo com outros olhos, se comprometer de forma positiva com as suas criações, o mundo vai se transformando também à sua volta. As realidades vão melhorando para você, você vai ter experiências mais agradáveis e isso vai impactar positivamente no nosso planeta. E isso pode ajudar outros seres também a ampliar sua consciência, porque conforme nós vamos expandindo, todos os outros vão expandindo a mente também, todos os outros vão ampliando a consciência, porque nós estamos interligados. Nós somos uma única consciência que, para viver suas próprias experiências, acredita que está separada e criando várias experiências, várias realidades, e experienciando todas elas. Nós nos fractamos, nós nos separamos para viver essas experiências. Mas, em termos espirituais, nós não estamos separados uns dos outros. Nós somos uma única consciência. Então, portanto, quanto mais pessoas passarem a vibrar no amor, na paz, na alegria, buscar se conhecer, buscar se compreender, sair dessa vibração, dessa energia de ficar se culpando, de ficar acreditando que Deus vai vir aqui punir todo mundo, vibrar no medo. Então, o medo, quanto mais o medo você sentir, mais experiências de medo você terá. Então, quanto mais você mudar a sua mente, trabalhar a sua mente, discipliná-la para pensar coisas boas, para criar experiências agradáveis, essa energia de medo ela vai saindo do planeta. Então, é função nossa evoluir e, como que eu posso dizer, emanar luz para o nosso planeta, sabe? Bons pensamentos, bons sentimentos, boas energias. A gente tem esse poder, sabe? A gente tem mesmo esse poder de criar coisas maravilhosas, só depende da gente. Então é o nosso estado vibracional que cria a nossa realidade e que tem influência nas coisas que experienciamos. Então é isso que vocês precisam entender. E aí o Caibalion coloca a vibração como uma quarta dimensão da nossa realidade. Bom, aí ele coloca assim, um plano é um lugar, quanto mais elevado o grau de frequência vibratória, mais elevado será o plano e mais elevada a manifestação da vida que ocupa este plano. Então, mais uma vez, eu ia repetir a pergunta, né? Um plano é um lugar que tem dimensões ou é simplesmente uma condição, um estado? Então, é um estado vibracional. Então, quanto mais elevarmos a nossa vibração, quanto mais elevarmos a nossa consciência, quanto mais expandirmos a nossa mente, mais vamos nos aproximando do todo. Mais experiências em mundos mais elevados nós vamos viver, sabe? Mais vamos sair desse mundo de dualidade. A dualidade é essa coisa de você sempre ter ali questões dentro da sua mente, ter esse turbilhão de pensamentos, sabe? Então,
não precisa ser assim, você pode sair do mundo da dualidade e você pode viver o amor que existe em você, manifestar sua potência no mundo, sabe? Ser você mesmo, permita ser, permita existir como você é, um ser de luz, um ser de amor, uma consciência, sabe? Quando você se conecta com você, tudo que tem fora não tem mais o mesmo significado, porque você passa a ver como experiência dos outros e enfim, isso não tem mais impacto sobre você. Você entra num estado de paz. Então se conecta com a sua essência. Se conecta com o seu espírito, com o que você é de verdade. Que você não é só um corpo físico, você é um ser de luz, uma consciência. E aí ele explica assim, quanto mais elevado o grau de frequência vibratória, mais elevado será o plano e mais elevada a manifestação da vida que ocupa esse plano. Assim, apesar de um plano não ser um lugar, nem ainda um estado ou condição, possui qualidades comuns a ambos. Então, gente, quanto mais a gente elevar a nossa consciência, elevarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, aumentar a nossa frequência, nossa vibração, nossa energia, manifestar nossa potência no mundo, mais vamos viver experiências agradáveis e vamos ter a oportunidade de viver em mundos cheios de amor, cheios de paz, cheios de luz, e o nosso planeta está caminhando para isso. Eu acredito que muitos já ouviram falar na transição planetária, que é a transição que o planeta está fazendo, é uma transição energética. Então, embora nós vejamos muitas notícias desagradáveis nos jornais, tem muitos seres ampliando a consciência, expandindo a sua mente, vibrando numa frequência alta, e isso está ajudando o planeta na sua evolução. O planeta, ele é um ser, ele está vivo e ele está fazendo uma transição. Ele está evoluindo assim como todos os seres que aqui habitam. Então, é muito importante você se conectar com essa energia de amor do planeta, com essa energia de transição para um plano de regeneração, que é um plano, o planeta ele deixa de ser um planeta de provas e expiações, quer dizer, um planeta onde a gente fica criando realidades de sofrimento, de culpa, de dor para a gente, e passa para um plano mais elevado, onde ele recebe mais energia, e nós passamos a vibrar em frequências mais elevadas, criando experiências mais agradáveis para nós mesmos. Então nós passamos a ter consciência do que somos. Quando encarnamos aqui na Terra, nós mesmo meio que esquecemos quem nós somos, porque é um planeta muito denso, é um planeta com baixa vibração energética. Então, conforme nós estamos nos elevando e o planeta também, mais luz estamos recebendo e maior vai ser a nossa potência, maior vai ser o nosso estado vibracional. Então, agora as coisas que criamos, elas vão se manifestar mais rapidamente para a gente. Porque o planeta está recebendo mais luz e nós estamos ficando mais conscientes, que é o que uns falam despertar. Existe muito essa linguagem no meio da espiritualidade, essa espiritualidade livre, que não está ligada a nenhuma religião, que é mais os seres, nós, os seres em busca de evoluir, de crescer, de ampliar a consciência, que usa esse termo, os despertos. Os despertos nada mais é do que os seres que têm o desejo de se conhecer, de lembrar quem são, de aumentar sua frequência vibracional, de criar realidades mais agradáveis, de se responsabilizar por suas criações, e não dessa forma de ficar se culpando, criei uma situação de dor para mim. Não, é uma oportunidade. Você criou uma situação de dor, então olha como que foi desagradável para você. Olha a oportunidade que você tem de mudar isso e criar situações mais agradáveis, situações de saúde, de alegria, de paz, de amor, de abundância. Olha aí a oportunidade que você tem agora. O planeta está recebendo mais luz. Isso significa, e mais energia, quando eu falo mais luz é mais energia. Olha a oportunidade que você tem de co-criar coisas maravilhosas para você, sabe? Para viver experiências muito mais agradáveis. Então esta é a hora. Aí mais um trecho do livro Kybalion. O átomo de matéria, a unidade de força, a mente do homem e a existência do arcanjo são graus de uma escala, todos fundamentalmente iguais, com a diferença circunscrita a uma mera questão de grau e frequência de vibração. Todas são criações do todo e têm sua existência na mente infinita do todo.
Então, a diferença que nós temos entre nós e o ser mais elevado que está lá perto da fonte, e aqui o Kybalion dá o exemplo do arcanjo, é isso, é o nosso grau de vibração, é o nosso grau de evolução. Então, quanto mais aumentarmos a nossa frequência vibracional, quanto mais ampliarmos a nossa mente, quanto mais passarmos a ver o mundo com outros olhos, pegando para todos nós a responsabilidade do que estamos criando e buscando se conhecer, evoluir, expandir a sua mente, conforme vamos fazendo esse movimento, mais seres vão fazer também esse movimento. Então, é importante, tudo é você com você, entendeu? Então, não tem como uma pessoa fazer o processo de evolução pela outra. Ela precisa caminhar. Porque isso é uma oportunidade que o todo deu para a gente se experienciar, para a gente expandir nossa mente. Então não tem como alguém vir e trilhar a minha jornada de autoconhecimento, não tem como outro ser vir aqui e trilhar a minha jornada de autoconhecimento, a minha jornada de expansão da consciência, a minha jornada de experienciar as várias realidades que eu criei, sabe? Cada um caminha, então ao mesmo tempo que caminhamos todos juntos, o processo de evolução ele é individual, porque cada ser precisa trilhar esse caminho, cada ser precisa expandir a própria mente, cada ser precisa experimentar a própria potência, precisa sentir a própria essência, precisa sentir o todo dentro de si mesmo, sabe? E não tem outra maneira, é olhando para dentro, então não adianta ficar buscando nada fora. Os meus primeiros vídeos, de acordo com as minhas experiências de expansão da minha consciência, eu falo muito isso, não tem como fazermos o trabalho um pelos outros. A gente pode ajudar, tipo, o livro Kybalion, ele é um manual para a gente entender as leis que regem o universo, e entendendo essas leis, elas podem nos ajudar a expandir nossas mentes. Mas seres que já evoluíram, que estão lá no nível do arcanjo, eles podem emanar energias, eles podem nos ajudar, eles podem nos guiar, mas eles não podem fazer o processo de evolução por nós. Isso é um processo individual e intransferível. Então é muito importante você fazer esse trabalho de olhar para dentro, você fazer esse trabalho de se experimentar, de se descobrir, de expandir a sua mente, sabe? É você que precisa fazer esse trabalho. Todos nós precisamos fazer. Isso é muito importante. Não tem como um ser fazer esse trabalho pelo outro. Por mais que amamos todos à nossa volta, os nossos amigos, os nossos pais, os nossos irmãos, cada um deles vai ter que trilhar o próprio caminho. Porque senão estaríamos tirando deles o próprio livre-arbítrio de se conhecer e de expandir, entende? Então cada um precisa fazer esse trabalho. Então do átomo, nós que viemos lá daquela bolinha de energia, que já passamos por tantas existências, por tantas vivências, por tantas experiências, estamos trilhando um caminho de evolução. E esse caminho ele é sempre para o bem, ele é sempre para algo muito melhor. É para nós acessarmos o que nós somos em essência, a nossa potência. Então é isso, não tem como o outro fazer esse trabalho por nós. Nós somos seres muito poderosos e precisamos acessar nossa potência e precisamos expandir a nossa mente, sabe? É um trabalho que só a gente pode fazer, não tem como o outro fazer. Então ele fala aqui no Kybalion que a diferença entre o átomo, o homem, o arcanjo é o grau da vibração. O anjo, ele está lá mais próximo da fonte, ele está vibrando. O arcanjo, o anjo, eles estão vibrando numa frequência muito alta, ainda inimaginável para a gente, mas que a gente vai chegar lá um dia, sabe? Estamos caminhando para isso. Nós temos esse poder, sabe? É só a gente acessar, tá dentro da gente. Tem que fazer essa jornada, essa viagem para dentro de si mesmo, para se descobrir, para experimentar, para saber a verdade sobre si mesmo. Tudo que eu estou explicando aqui sobre o livro Kybalion tem muito a ver com o meu processo de evolução, com o trabalho que eu faço diariamente para me conhecer, para me entender, para me aceitar. Cada vez que eu vejo que a minha vibração está caindo, eu vou lá e eu lembro, não, mas eu sou uma consciência, sabe? Cada vez que a minha mente tenta, a nossa persona, a nossa mente ela tenta colocar situações para a gente continuar onde está, só que nada fica parado, tudo muda, tudo evolui. Então a mente que ela não é disciplinada, que é isso que o Kybalion ensina, precisa disciplinar a sua mente para ter bons pensamentos, bons sentimentos. Precisa olhar para dentro de si, precisa silenciar os pensamentos que não te levam a lugar nenhum. Então ter pensamentos mais focados para criar coisas que você quer experienciar, entende? Então é necessário uma disciplina, é necessário trabalhar a mente.
Eu costumo trabalhar a minha mente através da meditação, então a meditação me ajuda muito. É a hora que eu respiro, que eu me concentro, que eu coloco foco nas minhas experiências, que é aquele momento que eu estou lá, a fonte eu conectado ao meu eu superior, a minha superconsciência, a potência que eu sou. Então é a hora que eu respiro e eu coloco todas as questões que vêm para mim, todas as minhas dúvidas, eu vou lá e jogo para o eu superior, eu jogo para a fonte, porque eu sei que eu vou ter a resposta, sabe? Então nós somos superconsciências e a gente já tem todas as informações, a gente já sabe de tudo. Mas para acessar a gente precisa querer. E aí precisa trabalhar os medos, deixar os medos de lado. Precisa trabalhar questões de culpa, de medo, deixar tudo isso para trás. Porque agora só existe, primeiro que só existe o agora, né? Porque é agora que você está criando. Então, cada momento que você coloca o foco, você está criando alguma coisa. O tempo todo você está criando. Consciente ou inconscientemente. Então, o importante é o quê? Disciplinar a mente para criar coisas positivas, coisas boas para você. Entende? Então, isso é importante. O meu processo é pela meditação, mas existem outros caminhos, outros meios. Então, há mantras, eu também adoro um mantra. Então, às vezes vem um mantra para mim. Conforme eu comecei a criar o meu canal, eu comecei a compartilhar os mantras que vêm para mim. Tem um que é eu sou tudo, filho do todo, quer dizer, é uma afirmação do que eu sou em essência, sabe? Nós somos tudo que existe. E tudo que está à nossa volta é a criação da nossa mente, que nós estamos experienciando aqui. Então esse mantra, para mim, ele é muito poderoso. Eu sou tudo que existe. Aí veio mais um que era o seguinte, eu sou uma consciência livre. Você é um ser livre, é uma consciência livre. Você não está limitado aqui só ao plano material. Você existe nos 3 planos. Você existe na sua mente, você existe no plano espiritual e no plano físico. E aqui você está num processo de você lembrar quem você é, de você acessar a sua potência. Entende? Então esse é o meu caminho. Não tem só meditação, tem outros N caminhos para você se conectar consigo mesmo. Você precisa buscar dentro. E aí a sua alma vai dizer para você. Sabe, aquela essência da fonte em você vai te dizer qual é o melhor caminho. Não tem um único caminho, não tem uma única verdade. Para a gente acessar a verdade sobre nós é nos conhecendo, entende? Então, o Kybalion, ele é um manual, ele fala das leis que regem o universo. Mas para elas fazerem sentido para a gente, precisa colocar, se alinhar com essas leis, no sentido de buscar compreendê-las e buscar se compreender primeiro. Entender a potência que nós somos, entende? Aí tem mais um trecho do Kybalion que fala assim: os hermetistas subdividem cada um desses planos em 3 grandes planos menores e cada um por sua vez, também subdividido em 7 subplanos, todas as divisões sendo mais ou menos arbitrárias, interpenetrando-se com frequência umas nas outras e adotadas somente para facilitar o estudo e o pensamento científico. Então, o que ele quer dizer com tudo isso? As 3 realidades, com esses 3 planos, o físico, mental e espiritual, cada um deles tem mais 7 planos, e cada um desses 7 planos está subdividido em mais 7 planos, como nós vamos ver aqui. Então, o plano mental, ele tem 7 planos menores, e esses 7 planos menores estão subdivididos em mais 7 subplanos. Assim como o mental. O plano mental, ele tem 7 planos menores, que também estão subdivididos em mais 7 subplanos. O espiritual também, ele tem mais 7 planos, que está subdividido em mais 7 subplanos. Nós passamos por esses planos, eles estão, além de estarem interligados entre eles, a divisão entre um subplano e um plano, e entre todos os subplanos, entre todos os planos, elas só são, como que eu posso dizer? É a vibração, é a nossa energia que faz a gente passar a transitar por todos esses planos, esses subplanos da realidade. Então, conforme nós vamos elevando a nossa vibração, nós vamos ampliando a mente, através das vidas que nós vamos tendo, das experiências, nós vamos nos elevando e vamos subindo de plano. Só que a gente não vai ser algo tão perceptível para a gente, vai ser imperceptível. Porque como eles estão interligados, a gente não vai meio que perceber quando passamos de um plano para outro. E aí que mora aquela certeza de que a morte não existe.
Você está aqui no plano físico experimentando, aí você vai lá, volta para o plano espiritual, depois vai lá, vive uma experiência em outro planeta, em outro lugar, aí retorna. Então você faz todo esse trabalho de forma muito suave, de forma muito tranquila, sem sentir grandes impactos, entende? Não é algo que vai ser muito perceptível para você, vai ser algo que você mal vai perceber, porque tem um trecho do Kabbalah que ele fala assim, a diferença do frio para o calor é a energia, é a vibração, tipo, é muito difícil você saber quando começa o frio, onde começa o frio, onde termina o calor, onde começa, por exemplo, a primavera e termina o verão. Você não percebe, você vai passando pelas estações sem perceber. Assim é os graus de vibração, assim é nosso grau, assim é os nossos processos de evolução, assim é a ampliação da nossa mente, assim é a elevação da nossa frequência espiritual, entende? Nós vamos transitando por tudo isso sem perceber. E existimos simultaneamente no físico, no mental e no espiritual. O físico é onde estamos vivendo as experiências. O espiritual é onde existimos e somos de verdade. E o mental, ele faz a ponte entre os dois, entre o físico e o espiritual. Então, conforme você vai ampliando a sua mente, você vai acessando mais a sua potência, você vai acessando mais o seu espírito, você vai acessando mais a sua essência. E você consegue trazer isso para o plano físico, entende? E consegue co-criar de forma mais consciente. Então você sai dessa zona de sofrimento, de mente acelerada, de achar que no mundo não tem saída, para ampliar a mente de tal maneira que você tem um leque de opções para você viver, um leque de oportunidades, sabe? Um leque de coisas maravilhosas para acontecer na sua mente. É por isso que não existe concorrência, né? Não existe o sofrimento como a gente imagina, não existe nada disso. Tudo é uma criação da nossa mente. Assim como todo cria de forma mental, que ele coloca o foco, aquilo se expande e vira as criações, assim as próprias criações também cocriam com ele. Elas vão lá, colocam foco, imaginam alguma coisa, pensam alguma coisa, sentem alguma coisa, e aquilo cria, vira uma realidade que a gente experimenta aqui no plano físico. Mas nada pode nos atingir de verdade, porque nós somos uma essência. Nós somos uma potência e estamos em paz no plano espiritual, ao mesmo tempo que uma porcentagem nossa está experimentando aqui no plano físico. Aí aqui é uma representação de como funcionam esses planos. Então nós temos aqui, como vocês estão vendo, o grande plano físico, aí mais os 7 planos menores, como vocês estão aqui, representados por essas bolinhas com o F, é o F de físico, e cada um desses planos físicos tem mais 7 subplanos de existência. Então nós transitamos pelos planos físicos, por todos esses planos físicos, pelos mentais, pelos espirituais, ao mesmo tempo, em graus de vibração diferentes. Então, conforme nós vamos evoluindo, a partir do momento que você expandiu sua mente, que você se elevou, não faz sentido você voltar para o mundo de provas e expiações, você já vai para um mundo mais elevado, porque sua mente já abriu. Aí você foi para aquele mundo mais elevado, você vai aprender mais outras coisas maravilhosas, incríveis, que vão ampliar também tua consciência, em novas experiências, novas existências. E aí você vai subindo de plano, vai se elevando, até retornar à fonte. Entende? Mas é uma consciência que ela está separada, experienciando várias realidades, muitas experiências até retornar. Então nós transitamos, conforme vamos evoluindo, nós vamos passar por muitas realidades, por muitos planos físicos diferentes. E a nossa mente vai permitir a gente criar nesses planos de formas maravilhosas. Conforme vamos expandindo, nós vamos saindo desses planos mais densos e vamos para planos mais elevados. E é por isso que ele fala do grande plano, com os seus 7 planos, mais outros subplanos, sabe? Aí aqui ele explica, o grande plano físico, com seus 7 planos menores, é a divisão dos fenômenos do universo, que inclui tudo que diz respeito às coisas, às forças e às manifestações físicas e materiais, e todas as formas do que chamamos de energia ou força. A filosofia hermética não reconhece a matéria como uma coisa em si, ou como uma categoria dotada de uma existência à parte. Mesmo na mente do todo, os preceitos ensinam que a matéria não é senão uma forma de energia, isto é, uma energia numa baixa frequência de determinado tipo de vibração. E por consequência, os hermetistas colocam a matéria na categoria da energia, ele atribuem 3 dos 7 planos inferiores do grande plano físico. Então, o que ele quer dizer? Que aquilo que a gente acredita que é matéria, que é sólido,
como esse copo que eu consigo pegar, que eu consigo sentir, isso aqui é energia condensada. Só que antes de ser, essa matéria, este copo, antes de ser um copo, ele é energia. E aí as partículas, a energia se condensou, virou partícula, e aí criamos o copo, ele se materializou, entende? Então antes desse copo, antes de alguém ir lá criar esse copo, a pessoa foi lá, ela imaginou o copo, imaginou o desenho do copo. Aí depois que ela imaginou, ela foi criar. Então aquela matéria foi pro fogo lá, criou o copo e tal, mas aquilo era energia. Então, a energia que se condensou transformou nesse copo. Tudo que existe, tudo à sua volta é energia. O seu corpo físico, ele é energia. Ele é formado de átomos. O átomo, ele é formado de prótons, elétrons e nêutrons. Energia. Entende? Então, esses átomos formam as moléculas que formam as células do seu corpo. Então, é energia condensada. O corpo, ele é uma energia condensada e tudo que existe é energia condensada. Por isso que os hermetistas, eles classificam a matéria como energia. E não, sabe? Então, é energia condensada. Aí, aqui, ele explica como que funciona os 7 subplanos do grande plano físico. O plano da matéria A, o plano da matéria B, o plano da matéria C, o plano da substância, o plano da energia A, o plano da energia B e o plano da energia C. Nós vamos entrar com mais detalhes em como que funciona cada um dos 7 planos menores do plano físico e seus 7 subplanos no próximo vídeo. Porque esse vídeo já deu 1 hora até agora de gravação, então é muito conteúdo. E aí aqui também, né, eu deixei aqui a representação do plano mental com seus 7 planos menores e seus 7 subplanos. E nós vamos ver também o plano espiritual. Então, o 7 plano mental, o plano mental, o grande plano mental, ele é formado por mais 7 subplanos. O plano da mente mineral, o plano da mente elemental A, o plano da mente vegetal, o plano da mente elemental B, o plano da mente animal e o plano da mente elemental C. E o plano da mente hominal. Hominal, nossa mente, né? Hominal, dos seres humanos. Bom, mas nós vamos entrar em detalhe em cada um dos planos menores, do plano mental, do plano físico. Vamos falar também do plano espiritual, do grande plano espiritual, seus 7 planos menores e os seus 7 subplanos no próximo vídeo, porque é bastante conteúdo. Então, o plano da correspondência, ele também será dividido em 2 partes. Então, este domingo, agora, vocês apreciem a parte 1, assistam o vídeo sobre o princípio do mentalismo, para quem não assistiu. E semana que vem, nós vamos seguir, domingo às 10 da manhã, como de praxe, com a segunda parte da lei da correspondência, para adentrarmos mais profundamente sobre essa lei tão maravilhosa, que está ligada à lei do mentalismo, que está ligada à lei da vibração, que está ligada à lei do ritmo, que está ligada à lei da polaridade, que está ligada à lei da causa e efeito, está ligada à lei do gênero. Então, peço para você que assistiu este vídeo, que gostou deste conteúdo, para dar like, para compartilhar o vídeo, pode fazer perguntas. Eu teria um prazer muito grande em responder. Compartilhe, dê like, comente o vídeo para o YouTube entender a relevância deste conteúdo. Eu espero, do fundo do coração, que este conteúdo tenha ajudado você, tenha aberto a sua mente, sabe? Que você tenha ampliado a sua visão sobre o universo. Então não julgue mais as coisas como certo ou errado. Numa meditação, eu falo o eu superior, mas eu com a minha essência ali, eu falo o eu superior. O eu superior, ele falou pra mim assim, não existe o certo ou errado como você imagina. E aí eu fui entender que realmente não existe, porque cada ser está experienciando aquilo que ele está criando, aquilo que ele está entrando em ressonância vibracionalmente. Então por isso não existe o certo ou errado como a gente pensa. Então já muda na sua mente essa forma de ver as coisas como certo ou errada. E começa a ver as coisas como frequência vibracional, como energia,
como cada um está criando a sua realidade. O fato de alguém criar uma realidade de dor não significa que você precisa criar também. Você pode criar realidades maravilhosas, você pode criar experiências de amor, de luz, de paz, de alegria, sabe? Então você pode fazer isso. Então faça isso por você. Para mudar o mundo é necessário a gente mudar a nossa mente primeiro. É necessário a gente trabalhar a nossa mente, disciplinar os nossos pensamentos. Não importa se você vai fazer isso pela meditação, não importa se você vai fazer isso entrando em contato com a natureza, o que é maravilhoso, eu super recomendo. A natureza, tudo que existe está vivo, o nosso planeta está vivo. Tudo tem consciência em um certo grau, como nós vimos assim em cima, como embaixo. Então a pedra tem consciência, a planta tem consciência, os animais têm consciência. Tudo que existe, o nosso planeta tem consciência. Todos os planetas, as estrelas, os cometas, os asteroides, tudo que existe neste universo e em outros universos, tudo tem um grau de consciência e você pode se conectar de forma positiva a tudo que existe. Se você meditar segurando um cristal ou com um cristal próximo a você, você vai sentir aquela energia. Quando a gente medita, a gente sente a nossa própria energia, a gente sente a nossa potência. E aí não tem mais como duvidar que nós somos energia, que nós somos potência, que nós somos consciência e que o universo, ele é uma criação da mente do todo, que nós somos imortais, que até esse corpo, ele se transforma também, que tudo se transforma, gente, nada se perde, nós somos imortais. Então, trabalhe a si mesmo, sabe? Você é o seu maior projeto. Se você se trabalhar, se você se compreender, se você ampliar a sua consciência, todos nós vamos viver num mundo melhor. Então vamos juntos, de mãos dadas, fazer esse trabalho de autoconhecimento, esse trabalho de lembrar quem somos, de expansão da consciência, limpar nossas mentes dos medos, das preocupações, entender que só existe o agora, porque é no agora que a gente cria nossas experiências, sabe? O todo nos deu esse poder do livre-arbítrio, da gente criar, da gente existir, de nós sermos potência. Então, tá na hora da humanidade acordar e acessar o que é em essência, tá mais que na hora. Então, se esse vídeo teve ressonância com você, se esse conteúdo te fez bem, se esse conteúdo te empoderou, se esse conteúdo te deu o desejo de se conhecer, se esse conteúdo te deu o desejo de ampliar sua mente, de acessar quem você é, eu peço aí para compartilhar, dar like, enfim, faça o seu trabalho de autoconhecimento, não importa como, não existe assim a fórmula perfeita, o que existe é você querer. A partir do momento que você quer se conhecer, a partir do momento que você quer acessar a potência que você é, e não mais ficar pensando que você é uma vítima do acaso, não existe acaso no universo. A gente vai estudar a lei da causa e efeito, e vocês verão que não existe acaso. Por isso que eu falo que para entender o Carvalho é necessário ter a mente aberta para acessar esses novos conhecimentos. Porque meio que, quando a gente descobre quem nós somos em essência, quando nós descobrimos a potência que nós somos, a gente deixa de responsabilizar o mundo pelas coisas que acontecem, o externo. Não é culpa do outro o que você está passando. Não tem nem culpa, o que tem é a experiência em si, é a experiência ali, pura e simples das coisas. Então, escolha boas experiências, escolha bons pensamentos, bons sentimentos, escolha coisas boas para você e trilhe o seu caminho. Ninguém pode trilhar esse caminho do autoconhecimento por você. Só você pode trilhar esse caminho. E aí você, sabendo a verdade sobre si mesmo, acessando, vivendo essa verdade, você vai ver como as coisas vão mudar para você. E vão mudar muito rapidamente, porque nós temos muito poder. A questão é que a gente não utiliza. Porque é muito mais cômodo ficar culpando o mundo, ficar culpando o outro, a economia, culpando sei lá o quê, do que fazer esse trabalho e dar esse salto que as pessoas falam salto quântico. Esse salto quântico é quando a gente abre a mente e entende o que nós somos de verdade, entende? E aí não ficar à mercê do que está externo. E quando eu digo à mercê, é se alinhar com coisas que não são tão agradáveis para a sua experiência, entende? Então é isso, eu espero que você saia desse vídeo, que depois de ver esse vídeo você se sinta empoderado, você se sinta encorajado a olhar para dentro, a se conhecer, a se trabalhar, a lembrar quem você é e acessar sua própria potência. Então eu peço mais uma vez, dê like, compartilhe, comente o vídeo, faça o seu processo
Entenda que você é o amor incondicional, que a fonte é amor incondicional, a fonte habita em você, você habita na fonte. E eu desejo do fundo do meu coração, para mim, para todos vocês, eu também estou na minha jornada, eu também estou no meu caminho. Gravar esses vídeos é uma forma de eu trilhar o meu caminho, de me conhecer também, de expandir a minha mente, de acessar a minha própria potência. Eu estou no mesmo caminho que vocês. Então vamos dar as mãos e vamos expandir nossas mentes, acessar o que nós somos de verdade. E eu desejo do fundo do meu coração, assim como o meu despertar, que o seu despertar da sua consciência, que o despertar da sua consciência seja doce, seja feliz, e que a sua semana seja maravilhosa, cheia de cocriações incríveis. Um beijão. Tchau, tchau.